Olá, preciosos. Alguns vão perceber que eu estou num lugar diferente. Para quem não me conhece, né? Meu nome é Viviane Patrícia Silva Frois. No momento que eu estou aqui gravando pela primeira vez para o YouTube, eu estou com 47 anos. E aí eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Há uns meses atrás eu estava só lá no Instagram e agora nós viemos para cá, para o YouTube. E por que eu vou contar a minha história? Porque algumas pessoas podem até ficar assim, mas para que contar história, né? Mas para você me conhecer, eu preciso contar como eu cheguei até aqui. Então vamos lá, preciosos. É assim que eu me sinto uma preciosa. Como eu me sinto uma preciosa, e aí eu resolvi também falar que vocês são preciosos. Mas eu sempre me encontrei, me entendi como preciosa? Não, não. Depois que eu contar para vocês como eu cheguei até aqui, vocês vão entender por quê. Em 2008 eu comecei a fazer faculdade. E lá na faculdade eu comecei a ficar meio assim, com a cabeça mais tordoada que eu já era. Uma mente bem, como que eu vou dizer assim, bem agitada, bem falante, mesmo às vezes quando eu estava calada, coisa rara, mas a minha mente já estava falando. Então, lá na faculdade, quando eu entrei em 2008, em pedagogia, eu conheci uma professora. E essa professora era psicóloga. E eu via que ela me observava, conversava comigo, isso tudo no início da faculdade, lá no primeiro ano já da faculdade. E aí ela falava, tudo bem, Vivi? Tudo bem. E aí ela via que eu perguntava muito, que eu questionava muito, que eu sou dessa. Tive problemas tive problemas até com a coordenadora na época da faculdade, porque eu perguntava e às vezes o jeito que eu perguntava, o jeito que eu questionava, não ia de bom tom aos ouvidos dela. E aí o que acontece? E aí a gente cria uma antipatia, que às vezes a gente não quer, mas a gente cria. E lá em 2008, quando eu comecei a faculdade, essa professora amada, muito querida, o que acontecia? Ela me perguntava algumas coisas e eu ficava, né, me questionando por que ela estava me perguntando aquilo. Eu fui fazer uma prova e nessa prova, nessa avaliação, né, eu sempre gostei de história e tudo, essa avaliação era de história. E essa professora, e aí eu fiz a prova, fiz a avaliação. Passando alguns dias, uns dias depois da avaliação, cheguei para. A professora me chamou e falou: Viviane, o que aconteceu na sua prova? Eu falei: como que eu fiz tudo? Ela, minha filha, você fez a prova sim, mas você fez de outra professora, porque a prova de história você não fez, não. Essa professora era uma professora de metodologia de história. Eu lembro, eu estava estudando para pedagogia, fazendo pedagogia, graduando, né, pedagogia. E a professora que conversava comigo era uma professora de psicologia. Fiz a prova de história. Gente, pasmem, mas eu fiz a prova toda pensando na prova de psicologia. Eu fiz uma prova de história pensando na avaliação de psicologia. Como assim? Pode acontecer? Pode. Pode. E aconteceu comigo. E essa professora, por incrível que pareça, de história, ela falou: Vivi, eu pensei em você o final de semana inteiro, conversei com meu esposo. Gente, eu tô falando porque eu lembro, isso foi em 2009, mais ou menos. Não lembro mais ou menos. Olha para você ver, nós estamos em 2024, quando eu estou gravando aqui. E eu lembro dessa parte, porque foi muito chocante para mim. Eu falei, não tô nesse mundo não, né? E eu, às vezes, eu me achava que eu não estava. E aí me chamou a professora de psicologia, chamou a coordenadora do curso e foram conversar sobre mim. O que era? E aí a de psicologia me orientou
que eu procurasse um psicólogo, procurasse um psiquiatra, porque eu também, né, na época eu tinha mais, mas eu tinha uma dor de cabeça que não parava. E aí eu fui fazer isso. Ela conversou comigo, Vivi, procura um psicólogo, vamos conversar, conversa com ele. E eu perguntei, você não pode cuidar de mim? Ela falou, não, eu não posso, nesse momento eu sou assim, sim, mas eu vou te orientar. E foi assim, a minha orientação, o meu acompanhamento iniciou em 2009, mais ou menos. Viviane, você estava com quantos anos? Ah, meu menino estava com 2, então eu já estava com 30 anos, mais ou menos, não lembro mais ou menos. E hoje eu estou com 48 anos, 47, para bem dizer. Foi nessa época que eu descobri, que fui descoberto, né, o meu diagnóstico. Diagnóstico de quê, Viviane? Diagnóstico de uma aflição, né, que eu vivia. Não sabia por que estava acontecendo isso com a minha vida, com o meu cérebro, por que me chamavam de irritante, aparecida, atrevida, nervosa, e várias outras coisas. Inconstante, mas tinha coisas boas. As pessoas falavam coisas boas de mim, que falavam, não, mas você é muito amável, você é uma amiga fiel, você é alegria em pessoa, mas fixava em mim os negativos, né? As palavras negativas. E aí eu comecei a fazer o tratamento, pelo fato que eu estava prejudicando, né? Já estava prejudicando meu filho, que estava novinho, né? Eu fiz faculdade mais tarde, depois que ele já tinha nascido, mas eu já tinha feito curso técnico de informática, técnico em enfermagem, já tinha prestado vestibular para psicologia, feito vários cursos, querendo me encontrar. E aí eu comecei a fazer a pedagogia e encontrei essa professora maravilhosa. E ela começou a me dar algumas orientações, não falando comigo que eu tinha. E aí eu fui fazer os testes, os diagnósticos. Naquela época não se falava nisso, né, em TDAH. Esse foi meu primeiro diagnóstico, TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas eu não era hiperativa fisicamente, mas minha mente era muito tumultuada. Era, não, é ainda. E aí eu comecei a fazer o meu diagnóstico. O psicólogo mandava eu para a fono falava que eu não tinha nada, o psicólogo me dava alta, falava que eu também não tinha nada, que eu era uma pessoa resolvida, conversava muito bem, entendida, que eu não precisava, ia no psiquiatra, tomava uma medicação para parar a dor de cabeça, mas o psiquiatra falava que era, porque você está fazendo faculdade, porque você está muito nervosa, porque você é muito tensa, né? E era assim, indas e vindas em psiquiatra, neurologista foi mais tarde, mas o psiquiatra eu ia e falava que não tinha nada. Me dava remédio para eu poder me acalmar minha mente para ver se minha dor de cabeça passava. E num belo dia, eu fui consultar com a ginecologista e ela falou comigo assim, olha, eu vou te passar um remédio, você vai procurar um médico, porque eu não acredito que você tenha só uma dor de cabeça à toa, não. Pode ser algo mais profundo. Você já procurou um psicólogo? Eu falei, já. O que falou? Me deu alta. Aí procurei um outro e falei, comecei a tomar um remédio, uma medicação, que era amanhã, né, para tomar de manhã, para eu ficar mais calma, minha mente ficar mais calma. Essa medicação, hoje em dia, muitos usam para o TDAH, mas na época não era para isso. Ela bem falou comigo, olha, não é para isso, vamos ver se você diminui essa ansiedade, essa tensão, esse nervosismo, e aí automaticamente sua dor de cabeça vai passar, e foi assim que aconteceu para eu terminar a faculdade. Então eu fiz isso para terminar a faculdade, mas pensem bem, até eu chegar aí, né, na faculdade, com 30 anos mais ou menos, 28 para 30 anos, que eu tive o Pablo, meu filho, com 27 anos, meu primeiro filho, né, e aí trabalhando, porque eu sempre trabalhei,
em hospital, várias horas, plantões. Nessa época, quando eu descobri, eu estava numa escola e eu comecei a observar alguns alunos meus que um parecia comigo. Gente, eu era desse jeito, eu fazia assim, eu faço assim. E aí eu comecei a pesquisar. E esse foi meu primeiro livro, esse aqui, ó. Meu primeiro livro, um congresso, e aí eu encontrei esse livro aqui. Um congresso em Belo Horizonte. Primeiro congresso que eu fui em Belo Horizonte para poder falar. Na verdade, o congresso não falava sobre TDAH, falava sobre dificuldades, e foi dentro de uma igreja bem grande lá em Belo Horizonte, na Igreja Batista Lagoinha, mas lá tinha um psiquiatra. E eu sentei, como sempre, né? Na primeira, quando é congresso, essas coisas, eu gosto de sentar lá na frente, para eu não me distrair. E aí esse psiquiatra começou a falar algumas coisas que aconteciam comigo, mas era com o paciente dele. Hiperfoco, na verdade, antigamente não falava hiperfoco, falava a aflição que a gente tem, né, de querer fazer, e aí a gente acaba tendo vícios em algumas coisas. Aí falou dos vícios, né, vícios de droga, vícios de álcool, né, vícios nos jogos. E aí eu falava, gente, olha só eu, mas eu não tinha vício, né? Não tinha porque foi tudo tratado, minha vida foi toda organizada pelos meus pais, sem eles saberem, mas para que eu não pudesse ter isso. E aí eu comecei a pesquisar, comprei esse livro lá mesmo, que tinha Distraído e a 1000 por hora. Guia para familiares, educadores e portadores de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Aqui nessa época ainda falava portadores, hoje não existe isso mais, não existe portador, né? É só isso, TDAH. E aí eu comecei no DSM-5, que agora já não é mais, e aí eu comecei a ler, tá até meio despencado, escrever no livro, grifar. E aí veio aqui uma coisa que eu acho muito interessante. Que causa o TDAH? Qual é a causa do TDAH? E são estudos, e eu comecei a ler, pesquisar, e eu falei assim, é isso que eu quero para minha vida, eu quero estudar sobre esse transtorno. Mas não bastando, e eu fui conversar com a psicóloga, e falei, olha, eu tenho dificuldade também em números, os números para mim fica tudo assim meio esquisito, embaraçado, só pode falar dois números de cada vez, porque o terceiro eu já não lembro, é esquerda, direita. E a psicóloga ficou olhando, falou assim, porque às vezes não foi tratado isso lá na sua infância e tudo. Eu falei, não, mas eu tive uma infância tranquila. E estudei numa escola particular, tinha poucos alunos dentro da sala de aula. Mas não acredito que seja isso, não. Enfim, não sabia o que eu tinha. E aí eu comecei a pesquisar e não tinha muita coisa. Vou resumir. Uma professora na faculdade, antes de terminar a faculdade, professora de matemática. Na época ela era algo mais na secretaria da cidade onde eu morava. E ela falou, Viviane, você tem algum déficit aqui na matemática. Porque não tem lógica você não entender isso, não. Eu falei a vida toda que eu não entendia. Né? Aqueles mudar de não sei nem falar, primeira parcela, segunda parcela, essas coisas. Tudo para mim tem que ser contado no dedo, até hoje, tá? Mas hoje eu criei mecanismos. Enfim, fui diagnosticada com descalculia. Isso mesmo, descalculia. Então, primeiro diagnóstico, hiperativo, né? TDAH. Segundo, descalculia. Falei, meu Jesus. Então vamos lá. Então começou a tomar forma tudo aquilo que eu sentia, por que eu não aprendia, né? Eu decorava, criei mecanismos, sou muito boa em decorar, não entender a matemática, mas decorar. Mas quando chega uma fase da matemática, eu preciso de saber, mas eu não conseguia.
Então, tudo aquilo que eu precisava da matemática, né, fazer um concurso, fazer uma prova eu fugia, né? Então, às vezes, preguiçosa, você não é esforçada, é, é, esforça muito mais, você tá brincando com a minha cara, isso não existe. Então eu ouvi isso de muitas pessoas, né? Então você pensa, uma criança que não sabe o que que tem, e quer saber, essa era eu, quando eu ia me consultar com a minha mãe, né? Eu perguntava e ninguém sabia. É culpa deles? É culpa da minha mãe? É culpa minha? Não, na época não tinha, a gente não sabia, né? Não sabia de que se tratava. Como até hoje, que eu estou falando aqui, em 2024, muitas coisas nós não temos a resposta, né? E aí a gente está estudando e aprendendo. Então é o que eu quero passar aqui nesse canal. Não é uma coisa assim, algo difícil de entender, mas é uma pessoa, é uma pessoa com 47 anos que descobriu há uns anos atrás o que, que é por causa do transtorno e o que o transtorno traz para uma vida de uma pessoa. Viviane, mas você, o que, que você fez depois disso? Para que você quis saber? Eu quis saber para mim. Eu, Viviane, o motivo que eu era desse jeito. Por que, que eu não pensava da mesma forma que todos, que a maioria. E aí, hoje, né, pulando lá de 2012, quando eu terminei a faculdade, né, dentro da faculdade eu encontrei mais de duas amigas, mas hoje eu tenho as amizades com elas até hoje, né, que me ajudaram a chegar até o fim dentro da faculdade, né? Nas atividades, nos livros, nos resumos. Então, eu sei o que, que é uma pessoa com TDAH, com transtorno de descalculia ou dislexia, enfim, os outros transtornos, está dentro de uma faculdade que não sabe, naquela época ninguém sabia, às vezes falava que a gente estava inventando moda, né? Inventa moda não, para de palhaçada, é frescura, né? Dificuldade de chegar no horário, como até hoje eu tenho, dificuldade de parar de falar em alguns assuntos, mudo de um assunto, passo para o outro, não termino aquilo que eu estou falando, porque no meu cérebro eu já terminei, então eu acredito que eu terminei, já falei tão rápido que o meu cérebro já deu, ó, já terminou de falar, mas pronuncialmente, na minha pronúncia, eu não terminei de falar, e as pessoas ficam assim, o que ela está falando? Mudou de assunto, ficam nervoso comigo. Então, mas ainda hoje acontece isso. Mas eu fico mais leve, não menos preocupada. Mas eu sei o que causa isso e por que, que eu sou assim. Mas não é vitimismo, não. Pelo contrário, quando eu descobri, falei, então é para cima que eu vou e é para cima que eu tenho ido. E não é mostrar para outro, né? Não, é para mim mesma que eu posso. E é isso que eu faço durante os meus atendimentos, que a gente vai começar a falar aqui, né? É, 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 é aí que eu quero chegar. É como uma pessoa, como um adulto, uma criança, né, um jovem pode conseguir tendo TDAH, descalculia, dislexia e vamos lá para outros transtornos. Essa sou eu, Viviane Patrícia Silva Frois, com 47 anos, já falei várias vezes aqui, para vocês entenderem o percurso da minha vida. E você que está aí do outro lado, eu quero que você entenda isso. Você é capaz. O diagnóstico não vai te definir como uma qualquer que você não é capaz. O diagnóstico do TDAH fala isso, isso e isso. Então vamos lá. O que eu posso fazer? Para você descobrir quem você vai procurar. E o transtorno, ele traz prejuízo, sim. Não é mimimi, não é frescura do momento, não é nada aquilo que as pessoas estão dizendo por aí, que não existe isso. Existe sim, traz prejuízo sim, trouxe para mim alguns, até hoje tem consequência. Nós vamos conversar sobre isso. Mas eu quero dizer o seguinte, não culpe ninguém, não se culpe, nem professor, nem pai, nem mãe, nem família. Não. Olhe para frente, né? Olhe para você. O que você quer? Apesar do TDAH, apesar dos transtornos, você vai conseguir. E é isso que eu quero dizer para vocês.
tenham calma, TDAH. Foque naquilo que você quer, que você deseja, que você vai conseguir. Você vai ver que nós somos capazes de muitas coisas. Não deixe lá que alguém fale que você não é capaz e te entregue um laudo e fala assim, tá fadado para isso, vai acontecer aquilo. Estude, entenda você. Aí, o resto é resto.